irmãos podem se sentar. Eu queria pedir a vossa especial atenção para aquilo que vos vou falar esta noite. Eu vou pregar de algo que nunca foi pregado nesta igreja. Nunca foi pregado nesta igreja. E já vos explico porquê. Maria, és capaz de pôr ali o Salmo 23, por favor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A seguir. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A seguir. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A seguir. Vamos aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos falar hoje da superação do vale da sombra da morte. Todos os irmãos que nos estão a ver pelo YouTube, fiquem com atenção, porque isto é uma palavra que vai dizer alguma coisa a toda a gente. Não há ninguém que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. Não há ninguém. E a questão é que, como se supera o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, meus caros irmãos, é mais conhecido para quem está mais afastado destas coisas da Bíblia, é mais conhecido pelo deserto ou pelo fundo do poço. E pela experiência que eu tenho ao longo da minha vida, toda a gente um dia passou pelo deserto, toda a gente um dia passou pelo fundo do poço. O povo de Israel, que demoraria 10 dias a chegar à terra prometida, esteve 40 anos no deserto. Porquê? Porque não foi fiel, não obedeceu, não murmurou, não obedeceu à palavra de Deus. Como é que se começa? Qual é o primeiro passo para nós entrarmos no processo do vale da sombra da morte? Quando nós chegamos ao vale da sombra da morte, lá à entrada dele, à entrada do poço, a primeira coisa que nós temos que fazer, isto é para toda a gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas aceitar Jesus não é chegar aqui à frente e dizer eu aceito Jesus, ok, tchau, até logo. Não. Aceitar Jesus, meus amados irmãos, é uma coisa muito séria. Porque aceitar Jesus implica um pacto, uma aliança que nós estabelecemos com Deus no momento em que o aceitamos. Estabelece-se um pacto de sangue, sangue vertido na cruz. É estabelecida nesse momento uma aliança com Deus. No meu caso, eu, quando estava à porta do vale da sombra da morte, o Senhor
mandou um pastor, eu recordo o nome dele, mandou o pastor Marcelino, à casa dos meus pais, onde eu já tinha decidido suicidar-me. Ok? Porque assim, Deus manda anjos na nossa vida. E quando entramos no vale da sombra da morte, Deus manda um anjo para nos salvar. O meu anjo chamava-se Pastor Marcelino. Chama-se Pastor Marcelino. Hoje não pôde estar aqui conosco, porque está a tomar conta de uma igreja nova. Mas meus amigos que estão lá atrás e que estão aí de lado, meus amigos de etnia cigana, saibam que foi um pastor cigano que teve a coragem de, não me conhecendo, entrar na minha casa, na casa dos meus pais, para me apresentar Jesus e salvar a minha vida. Isto é para que vocês aí atrás saibam que qualquer um de vocês pode ser usado para salvar almas. Qualquer um. Foi assim o primeiro anjo que entrou na minha vida para salvar a minha vida. E eu entrei no vale da sombra da morte. Entrei no vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, ou o deserto, como nós queiramos, ou o fundo do poço, demora o tempo que Deus quer que demore. O meu demorou 10 anos. Há 10 anos eu entrei no vale da sombra da morte. E em setembro de 2023, este ano em que estamos, eu saí do vale da sombra da morte. Porquê? Irmãos, ao longo do vale da sombra da morte que nós atravessamos, nós temos que nos manter fiéis e obedientes e manter a nossa aliança com Deus. Eu estive muito tempo fora aqui da igreja, não vinha à igreja, mas eu nunca quebrei a aliança que fiz com Deus naquele dia em que o aceitei. E esse é o grande segredo. E no fim dos 10 anos, Deus enviou, quando Ele entendeu que era para acabar o vale da sombra da morte na minha vida, Ele enviou outro anjo para acabar com o meu vale da sombra da morte. E esse anjo chama-se Pastor Isabel, que está ali sentada naquela cadeira. Um anjo no princípio do vale da sombra da morte, outro anjo no fim do vale da sombra da morte. Agora, notem bem aquilo que eu vos vou dizer. O vale da sombra da morte só acontece uma vez na nossa vida. Quando nós saímos do vale da sombra da morte, nunca mais para lá voltamos. Pastor Paulo, dê-nos um exemplo na Bíblia. Dou-vos dois: Jó e José. Tanto um como o outro, quem conhece a história, deviam todos conhecer,
deviam todos conhecer. Tanto José como Jó passaram pelo vale da sombra da morte, resistiram, não quebraram nunca a aliança de sangue que tinham com Deus. E quando Deus entendeu, acabou com o deserto deles e tirou-os do fundo do poço. José foi governador do Egito até à sua morte. E Jó recebeu o dobro daquilo que tinha perdido até à sua morte. Notem bem, se vocês mantiverem a aliança que fizerem no início, até ao fim, quando o vosso vale chegar ao fim, vocês não passarão mais por ele. Não haverá mais vale da sombra da morte. Agora, depois de acabar o vale da sombra da morte, meus irmãos, é preciso orar e jejuar todos os dias, andar em obediência, andar de acordo com a palavra, todos os dias da vossa vida. Porque quando eu digo que não há retorno ao vale da sombra da morte, é se quando ele acabar houver fidelidade da vossa parte. Outra coisa importantíssima, são vocês que têm que sair do vale da morte. Eu tive que sair do vale da morte. Deus manda-nos ajuda. Mas somos nós, com o nosso comportamento, que temos que sair do vale da sombra da morte. Posto isto, vamos começar a nossa pregação. Maria, por favor. És capaz de pôr ali. Vai-vos parecer estranho o começo desta pregação, depois daquilo que eu disse, mas depois irão entendendo. Mateus 5, capítulo 5, versículo 45. Mateus. Exato. Aqui no meu é ligeiramente diferente e diz: para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. Maus e bons. E a chuva deixa sobre os justos e os injustos. Amém? Vamos nos sentar. Ora, muito bem. Muitas pessoas pensam assim: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com aquela pessoa. Ele é uma pessoa boa, um homem de Deus. Eu não entendo porque aquela pessoa, vivendo uma vida de pecado e tendo uma vida tão mundana, está prosperando. Muitos de nós, evangélicos, tendemos a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual e pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado contra qualquer mal ou qualquer acidente físico.
Eu deveria estar protegido contra as ofensas, rejeições ou qualquer outro tipo de problema emocional. E quem não serve a Deus ou não considera Deus na sua vida, deveria estar sofrendo. Esse é o pensamento que predomina, salvo raras exceções. Estão-me a entender até aqui? Amém. A passagem da Bíblia que lemos diz totalmente o contrário. O Deus que nós servimos e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, Deus faz o sol nascer para os dois. Não é verdade? Está ali escrito. Pois. Quem é bom vai ter sol no rosto e quem é mau, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas e quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí perguntam vocês, então, pastor Paulo, qual é a vantagem de eu servir a Deus? Perguntam vocês. Primeiramente, muitos desconsideram a principal vantagem, que é desfrutar a eternidade, pois estão tão focados nas coisas materiais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre queremos mais. O mais difícil nós temos, Deus nos dá, que é o quê? O nosso nome inscrito no livro da vida. Mas não nos contentamos somente com isso. Queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isto acontece como se nós fôssemos crianças. Quando damos um presente caro, vejam se não é verdade. Quando damos um presente caro para as crianças, elas brincarão com eles por alguns dias ou algumas semanas e depois descartam-no. Porque para uma criança, tanto faz dar o melhor ou o pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está na nossa mão. Valorizamos o que nos falta ganhar. Temos um problema grave de gratidão.
E esta é uma das coisas fundamentais na nossa vida com Deus. É que, meus amigos, se não formos gratos por aquilo que recebemos, por aquilo que temos, estamos muito mal posicionados, estamos muito mal. É por isso que, por exemplo, muitos casamentos acabam. Porque Deus, muitos casamentos acabam porque não se valoriza a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Entenderam bem? Muitos casamentos acabam porque nós não valorizamos a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. É por isso que muita gente murmura no emprego, porque essa pessoa que murmura no emprego não pensa como será a vida sem esse emprego. A tendência do homem e da mulher é não valorizar aquilo que temos. Mais uma vez, ingratidão. Ingratidão. Deus nos deu a eternidade, a salvação, mas isso não chega para nós. Ficamos sempre perguntando qual é o próximo presente. O que é que vamos ter de novo? Mesmo tendo o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. Então Ele resolveu criar um sistema de recompensas chamado na Bíblia de galardão. Que funciona para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos saber quanto tempo viveremos neste mundo. Mas, meus caros irmãos, não precisamos viver uma vida miserável, corrompida, sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós. Servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus, meus amados irmãos, não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra. Vamos a ver se nos entendemos. Eu vou repetir. Servir a Deus não tem nada a ver com aquilo que Ele nos pode dar aqui nesta terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, e vocês sabem disso, não irão para o céu, mas são abençoadas por Ele aqui na terra. Por mais contraditório que isto pareça. Estão-me a entender até agora? Porque uma coisa é você aceitar Jesus. A outra é você cumprir os princípios bíblicos. Foi por isso que eu tive aquela introdução no princípio. Por exemplo, existem pessoas que nunca serviram a Deus, mas honram pai e mãe. E por isso têm uma vida longa, porque é uma promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém
não respeitam pai e mãe, ouçam bem o que eu estou a dizer, pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam pai e mãe e não os honram e querem ter longevidade. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém, muitas vezes, fingimos que não os lemos. Para melhor elucidar esta mensagem sobre o vale da sombra da morte, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico que todos bem conhecemos, que eu já vos falei no início, Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom, correto? Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava de madrugada e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Isto porque Jó acreditava que se um dia os seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Vão ver a lógica? Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. E quando aceitamos Jesus, temos que ficar totalmente conectados com o céu. Senão não vamos passar o vale da sombra da morte. Não vamos chegar ao fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Jó era um homem super espiritual. Agora eu pergunto a vocês, aqui, quem me está a ver no YouTube, eu pergunto: algum dia algum de vocês acordou de madrugada para fazer uma oferta para Deus e orar? Eu sei que aqui alguns o fazem. Eu sei que a minha esposa se levanta de madrugada todos os dias. Todos os dias. Não há sábados nem domingos para ela. Levanta-se de madrugada todos os dias para orar por nós, por esta igreja, por vocês. É. Pois é. Como é que vocês pensam que eu saí do vale da sombra da morte? Como é que vocês pensam que eu saí do vale da sombra da morte? Meus amigos, oração, 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 jejum, 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 comprometimento, aliança com Deus. Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa, resumindo a história que vocês já conhecem. Jó estava em casa e veio um mensageiro que lhe disse: prepara o teu coração,
Que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os teus animais, ou seja, Jó perdeu todo o património que tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro. Entrou outro mensageiro e disse-lhe: soprou um forte vento e derrubou a casa onde estavam todos os teus filhos e todos morreram. Não obstante, ou seja, como se não fosse suficiente, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante num só dia. Ele perdeu todas as coisas principais na vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Qual a lição que tiramos daqui? Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam na vossa vida, vocês ficarão sempre revoltados com Ele. Porque nós temos que fazer certas coisas. Como a diaconisa Janaína disse na última pregação de quinta-feira, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não tirou a pedra. Alguém teve que tirar a pedra. Nós temos que tirar as pedras da nossa vida, porque Jesus nos vai tirar. Vocês vão dizer: porquê isso? Porquê aquilo? Porque ele ou ela morreu? Porque essa doença? Porque essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias. E acabamos sempre pondo na conta de Deus. Não quer dizer que, porque somos cristãos, evangélicos, estamos indo na igreja, estamos fazendo tudo certo. Então, Deus não vai deixar ninguém que está próximo de nós morrer. Que nunca vamos perder o emprego, que nunca vamos ter problemas financeiros ou receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Tantas coisas, tantas coisas. Nós achamos sempre que Deus devia evitar essas coisas da nossa vida, mas tenho uma notícia para vos dar má. Não é assim que as coisas funcionam.
Não é assim que as coisas funcionam. O que acontece é que Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. E estamos a entrar na nossa mensagem. Agora é que estamos a entrar. Jó ficou para a história porque ele superou o vale da sombra da morte. Ele superou. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem sobre a nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. A dor, quando vem sobre a nossa vida, tem dois destinos: o sofrimento ou o crescimento. A minha esposa, pastora Isabel, teve um sofrimento, teve um acidente muito grave na vida dela, em que quase morreu, e que a obrigou a estar 8 meses acamada. 8 meses acamada, sem sair da cama, com a perna dela levantada para cima. Não podia virar-se, não podia mexer-se, não podia fazer nada, não podia lavar-se, não podia nada. 8 meses. 8 meses. E ela saiu desse vale da dor, porque ela escolheu o crescimento em vez do sofrimento. Ela saiu vitoriosa porque escolheu o crescimento. Podia se entregar ao sofrimento ali naquela cama durante 8 meses sem se mexer, mas escolheu o crescimento e por isso venceu, e por isso hoje está totalmente curada. Quando os médicos lhe davam, todos os médicos lhe davam 60% de capacidade, no máximo, ok? Sofrimento ou crescimento. Estes são os dois únicos destinos da dor. Entendam bem. Estes são os dois únicos destinos da dor. A dor é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação, ou melhor, de como está a sua intimidade com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem na sua vida. Deus permite que as dores e as exceções, Deus permite as dores e as exceções para aprendermos a lidar com a vida. Mas a maior parte das pessoas não aprendem com a dor. Não crescem. Não se envolvem. Não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido na nossa vida para nós aprendermos a perder. Por exemplo, bastava o perdão. Bastava o perdão, mas você de alguma forma pode ter preferido continuar a viver o caos na sua vida
em vez de se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Para quem serve a Deus em sinceridade e em verdade, há auxílio, há salvação, há conselho, há milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que é que isso aconteceu na vida dele? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que você faz com aquilo que acontece com você. Você pode me dizer agora, pastor, enganaram-me, traíram-me, perdi tudo. E eu pergunto-te, e o que é que tu vais fazer em relação a isso? A reclamar, murmurar, blasfemar com Deus? Ou tu vais aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Meu esposo, minha esposa quer sair de casa? Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão. Faça um momento de reflexão. Para o seu cônjuge querer sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe, ele precisa melhorar ainda alguma coisa no seu feitio, no seu caráter? Porque muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado, coçando as suas feridas com um caco de telhas, mas refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um dos seus amigos, falou para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, o homem mais rico do Oriente, uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. O fim do vale da sombra da morte. Esta palavra de destino, de propósito, só existe para aqueles que servem a Deus. Esta palavra de certeza, de futuro, somente um servo pode ter. Independentemente de como possa estar a tua vida, hoje Deus pode te tirar dessa situação. Mas vejam bem, se quando as coisas começam a sair do trilho, vocês começam a murmurar contra Deus, dizendo: será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que a oração deste pastor ou pastor é forte? O normal é partirmos para a murmuração e para a reclamação. Tudo o que fere a nossa fé congela o nosso coração.
Ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e frustrações, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que Jesus não diz que Ele vai nos livrar da aflição, mas Ele nos dá a certeza que, no meio da aflição, Ele estará connosco. Os discípulos estavam todos no barco com Jesus. De repente começou uma tempestade. Já toda a gente conhece a história. Os discípulos começaram a murmurar, falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus. Nada menos de que o portador dos milagres, o autor e consumador da fé, o homem que tinha todo o poder nas suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Apesar de Jesus estar no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava dentro do barco e as ondas estavam agitadas mesmo assim. Jesus estava no barco e mesmo assim todo o mundo estava com medo. O que aprendemos nós com esta situação? A presença de Jesus não inibe o que vem contra nós, mas prepara uma porta para nós escaparmos quando Ele está conosco. Jesus acordou e deu apenas uma ordem. Então, quando a tempestade vier, você não precisa de ficar com medo ou pular fora do barco. Precisa apenas esperar até Jesus dar a ordem, porque é debaixo da ordem dele que a tempestade, seja ela qual for na sua vida, vai parar. É debaixo da palavra de Jesus que a tempestade, seja ela qual for na sua vida, vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro dos filhos, o dobro do gado, ou seja, a bênção em dobro. Há uma passagem da Bíblia, que me estou a lembrar agora, que diz, a propósito desta situação: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Não é verdade? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Como eu já disse, Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo o mundo, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Está em você. Ou seja, quem é o poder dos poderes? Deus. Deus está em você. Se você ainda não saiu dessa situação em que está,
é porque ainda não aprendeu a ter intimidade com aquele que tem sempre a última palavra, Jesus. E eu disse-vos no início, antes de começar esta pregação, que o primeiro passo é aceitar Jesus e criar uma aliança, criar intimidade com Ele. É a primeira coisa. E não podem nunca desistir dessa situação. Quando estamos em situações delicadas e desconfortáveis, a maior parte das vezes queremos tomar decisões sozinhos. Não faça isso. Não tome decisões sozinho. Peça conselho para aquele que sabe tudo. Fale com ele. Não faça as coisas sozinho. Quando a onda começou a fustigar o barco, quando a onda começa a fustigar o barco da nossa vida, o medo pode ser maior do que a confiança, naquele que está ainda dormindo. Mas quando ele acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer, liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó, acabando assim o vale da sombra da morte. Ao ouvir esta mensagem, Deus está-te falando assim: você está num mundo natural e você está sujeito a coisas naturais. Acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você está sujeito a tudo. Agora, você precisa aprender a lidar com isso. Ok? Pare de querer transferir para Deus o que você poderia fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus, ou até mesmo ao diabo, sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem na nossa vida, correndo às mil maravilhas, não aprendemos nada. Seguramente as meninas que estão lá atrás a brincar e a rirem-se, não prestando atenção nenhuma à palavra, seguramente não aprenderão nada esta noite. Nada, zero. É o que vocês vão aprender esta noite. Zero. Nós só aprendemos com a dor. Nós só aprendemos na dor. Quando não temos dinheiro, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando a nossa vida não tem saída, é que procuramos uma igreja. É ou não é verdade? Quando as coisas fugirem do controle, não se desespere. Jesus está no teu barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são uma preparação. Quando cairmos de novo, estaremos mais fortes
e preparados para superar outro obstáculo, teremos mais fé, teremos mais esperança e teremos mais atitude. Existe um motivo na sua dor, na sua perda e na sua frustração. Deus quer fazer você crescer, quer te levar para outro nível, quer te amadurecer, para receber o melhor dele para a sua vida. Mas você tem que sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usarem as decepções e as frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando ao passado, voltando ao Egito. Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento. A nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Porque o vale da sombra da morte acabou. Nos piores dias do meu deserto, agora estou a falar de mim. Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo na minha vida que se está refletindo hoje. Sozinho, sem dinheiro, sem emprego, com uma idade já fora do prazo de validade, cheio de dívidas, sem esposa, nem irmãos para me apoiar, cuidando dos meus 2 pais doentes, sem amigos, com uma filha que não falava mais comigo, nem fala, querendo me suicidar. Foi nessa dor que amadureci. Foi nessa dor que amadureci. Foi nessa dor que escolhi crescer. Foi nessa dor que escolhi Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar num novo nível de vida em que hoje estou. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus na nossa vida. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase na sua vida. O que você vê como fim, Deus vê como um recomeço. Você tem a visão do sofrimento. Deus tem a visão da preparação para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa em que Ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livrasse David do urso e do leão, como é que ele saberia derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse David de Golias, como é que Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas?
sem gigante, não tinha como David chegar ao trono, porque ele sempre seria conhecido apenas como um pastorzinho de ovelhas e não como aquele menino que derrotou Golias. O que Deus permitiu até hoje na tua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje vem só. Hoje a maturidade e a sabedoria para eu tomar decisões, hoje eu só tenho, hoje estou a falar de mim agora, hoje eu só tenho, porque é fruto do que eu aprendi com os erros e dores do passado. Deus é perfeito e cria todo o planeamento para que você cresça na terra. Porque só quando você crescer, é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado, mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre na sua vida. Eu estou falando da minha experiência. Porque, meus amigos, eu, para pregar o que estou aqui a pregar, tenho que ter autoridade para o fazer. E eu só tenho autoridade para o fazer porque ultrapassei o vale da sombra da morte e venci. Por isso tenho autoridade. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos sim temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no nosso barco. Aí sim. Não podemos prever o que vai acontecer nas nossas vidas. Mas eu afirmo, do alto da minha experiência de vida, que independentemente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não conseguir controlar, descansa. Porque Deus tem controle sobre isso. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo que você pode fazer. Quando você pode fazer, Ele tira a mão. Não é assim? Aquela pedrinha tinha que sair, não podia ser Jesus a tirar a pedrinha de Lázaro, não é? O meu conselho para vocês nesta noite é que se você pode ser um profissional melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou um marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe ou um pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se cada um de nós poderia estar se empenhando mais no que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje.
E por ser um Pai tão misericordioso, Ele quer que você cresça, apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problemas. Ele continua a mandar amadurecimento, aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades àquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo, o que eu, Paulo Oliveira, passei, que José do Egito passou, que Davi passou, entre muitos outros, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado, como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado na minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provavelmente eu estaria muito triste, frustrado, infeliz, ou muito pior do que isso. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado? Que provavelmente está escondido na sua dor. Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito nesta vida? Tem muitas pessoas que precisam de você. Repito, tem muitas pessoas que precisam de você. Que precisam do seu exemplo de superação, assim como eu acabei de dar o meu. Que precisam ver a tua vitória. Precisam ver a tua vitória. Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, você se torna uma autoridade no assunto. Enquanto você foge dos problemas, das batalhas e da dor, você não terá autoridade em nada. Deus te deu experiência na dor para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Ou você supera essa dor e ajuda outras pessoas, ou você fica aí chorando e se lamentando. Você decide o que fazer com a sua dor e com o seu sofrimento. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações, pós-dores. Ou você fica murmurando devido às ondas que estão batendo no seu barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu.
E a minha pergunta que eu deixo para finalizar esta palavra é: e você? O que é que você vai decidir? Orem assim comigo, todos. Vamos pôr em pé. Repitam comigo. Meu querido Deus, entro na tua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas nas suas vidas. Eu vivi isso, Senhor. No meio da minha dor, no caos da minha vida, descobri o meu propósito. Hoje, sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz, realizado e completamente transformado. Que estas pessoas sejam tocadas através do Teu Espírito Santo e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toca, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas, e que a partir de hoje haja uma mudança radical nas suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que através desta palavra eu possa ter contribuído, através do meu testemunho de vida, para que vocês possam superar os vossos desertos, os vossos vales da sombra da morte. Eu glorifico ao Senhor e agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos aqueles que creem dizem Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus.